Com relação ao ensaio de compressão, nós temos que, dando sequência, certo, a esse assunto, hoje nós estaremos comentando, a aula de hoje será sobre ensaio de compressão. A próxima aula vai ser sobre cisalhamento, flexão e torção. Por isso que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha em casa, certo? Já para assimilar esses assuntos, para quando eu for abordar, vocês já terem um conhecimento mais aprofundado, que eu acho que a maioria já tem também, com relação a isso. E a outra aula seguinte vai ser sobre dobramento e embutimento. Então, será mais 2 aulas, terminaremos o assunto, iremos fazer vários exercícios aí, certo? Para vocês ficarem dominando o assunto. Então, o ensaio de compressão consiste em submeter o material a um esforço que tende a comprimi-lo até a ruptura ou a intensa deformação plástica. É isso que ocorre. Vocês têm aqui à direita duas máquinas de ensaio de tração, certo? A faculdade, na sala aqui, temos essa máquina que o pessoal faz o rompimento de alguns blocos na instituição. Eu até irei levar vocês para fazer com relação a alguns materiais metálicos também, onde se aplica uma tensão sobre a mesma e observando que, de início, você tem um comprimento, digamos que do tamanho de um lápis, depois você dá uma compressão sobre o mesmo e ele vai achatando. Com isso, ele vai aumentando a sua área, também como podemos observar, certo? Através aqui dessa figura. Aí aqui, ó, se você observar, nessa figura verde aqui, certo? Nós temos um material que ele é bastante dúctil. Se é um material dúctil, então a capacidade do mesmo de se deformar é bem maior. Quanto maior a ductilidade desse material, mais fácil será para o mesmo se deformar. Então, essa deformação do material ao longo, certo? Como foi traçado, por exemplo, naquele ensaio de tração antes, funciona também para um ensaio de compressão. Ele vai se deformar o máximo possível. Quando você, por exemplo, tem um tipo de material aqui, que é uma representação frágil, e você pode pegar, por exemplo, o tijolo, o concreto, então você vai observar que ele vai apresentar o que? Algumas trincas, vai trincar logo sem ter praticamente deformação. Então isso trata-se, por exemplo, de um material muito frágil, onde praticamente vai existir uma pequena fase elástica. O ensaio realizado, no caso, para avaliar a resistência dos materiais aos esforços de compressão. Então, isso é tanto para materiais metálicos, tanto para materiais cerâmicos, quanto para materiais poliméricos ou compósito em gerais. Então, todos eles podem ser submetidos tanto ao ensaio de tração, compressão, cisalhamento e os demais, certo? Que iremos abordar ao longo dessas nossas aulas até o dia da prova. Indicado principalmente para materiais frágeis, como ferro, certo? Aí eu peguei, justamente para ter uma noção do que seria um ferro fundido, você tocando no mesmo, seria justamente aquele ferro fundido que você tem, aqueles pesos de academia. A maioria dali são materiais que são forjados, certo? Então, é forjado justamente com ferro fundido. E também poderia se utilizar na madeira. Madeira são filamentos, ok? Mas quando você aplica uma tração sobre a mesma, você pode também obter uma compressão. Lógico que ele não vai se deformar tanto quanto o material que ele seja dúctil. O ferro fundido, ele é muito rígido, certo? Então, ele vai suportar uma pressão maior, uma compressão maior sobre o mesmo, sem se deformar tanto, e praticamente algumas vezes nem se deforma. Assim também nós temos, no caso, as rochas, que também pode passar por esses ensaios de tração, ou os tarugos de concreto, quando o pessoal utiliza o mesmo, para saber o nível de resistência desses materiais. Este tipo de ensaio é comumente, no caso, utilizado para fornecer informações básicas sobre a resistência à compressão de materiais, visando sua aplicação em projetos de engenharia, como em processos de laminação,
extrusão, forjamento, dentre outros. A laminação ocorre quando você aplica ao material, por exemplo, 2 rolos, comprimindo esse material de forma que ele vai se tornando cada vez mais fino, certo? Tendendo a ficar praticamente como uma folha, dependendo do tipo que no caso, o engenheiro queira, ou a pessoa que esteja manuseando esse ensaio de laminação. Aqui nós observamos apenas, nessa parte aqui, 2 rolos, um do lado, outro do outro. Então, vai pressionando aqui, certo? Esse material aqui, ele vem, geralmente metais, ele vem sofrendo uma pressão desse lado aqui, uma carga nesse sentido, de forma que ele vai passando entre os rolos. Só que vai ficando cada vez mais fino, mais estreito. Em compensação, essa área aqui, ela tende a aumentar. É como se você, por exemplo, pegasse uma massa de fazer pastel, ou pizza, por exemplo, e ficar rolando, certo? Uma garrafa ou um pedacinho de madeira sobre o mesmo lá, certo? Para fazer ocorra um estiramento. Assim também a mesma coisa com os materiais laminados. Extrusão é quando você tem uma extrusora e você coloca um material, certo? Nessa parte aqui superior, esse material ele entra na extrusora, essa parte aqui vai girando esse eixo, e a maneira como ele vai girando, ele vai empurrando todo o material nesse sentido, aumentando aqui a pressão e fazendo com que o mesmo passe nessa boquilha. E essa boquilha aqui, ele pode adquirir vários formatos. Por exemplo, se você quer um cano metálico, você vai colocar sobre o mesmo, aqui nessa parte, uma barreira, certo? Aqui no meio. Aí vai ficar igual aqueles macarrões, certo? Que muitas das vezes é vendido em supermercado, que ele é oco. Ali, por exemplo, são através de quê? De extrusão. Então, incide-se uma boquilha aqui, de forma que ele vem travando aqui, ó, e vai passando o material por um lado, o material pelo outro, e fica oco no meio. Assim, mangueiras também é feita dessa maneira. Então, dependendo do tipo de produto, de objeto que se queira obter, então vai trabalhando justamente nessa parte aqui, trocando as boquilhas, para que você, por exemplo, tenha o tipo de material ou de produto que você queira moldar através da extrusão. Vem o forjamento. E o que era o forjamento? Antigamente o pessoal fazia muito forjamento em facas, facões, espadas, aquelas espadas de guerra que passam nos filmes, de samurais, por exemplo. A maioria ali era forjada, e ainda hoje, em alguns países, esse tipo de lâmina obtida, certo? É através do processo de forjamento. Forjamento também pode ser obtido através, quando se coloca no forno, o orive, no caso, ele vai batendo sobre aquele material ali, tornando aquele material moldável, certo? Conforme vai ocorrendo o processo de batimentos até se obter uma lâmina. Ou então eles prensam, como é prensado aqui, colocou o tarugo no centro e foi pressionando. A maneira que ele vai pressionando aqui, o mesmo vai se deformando e vai obtendo a estrutura, vai ocupando, no caso, o espaçamento completo, certo? Do material aqui, no caso da forma, e ele vai sair no formato, certo? Da peça onde ele foi forjado. Então, prensou, certo? Houve aqui, por ser um material, nesse caso aqui, se fosse um metal, seria um material dúctil. Se fosse um polímero, ele seria um material que também se deforma. Nós sabemos que os polímeros é quem mais se deforma, porque eles são materiais amorfos, na sua maioria, ou amorfo semicristalino,
Mas quando você pressiona, o material polimérico, por exemplo, ele é mais moldável do que os metais. E muitas das vezes, quando eu vou utilizar o processo de laminação, é necessário um tratamento térmico para que esse material ele tenha condição de se moldar. Seria mais difícil se tivesse todos compactos, então não teria condição, por exemplo, esse lápis aqui, todo compacto, eu fosse passar aqui na laminação, ele teria problemas, certo? Talvez quebrasse até a máquina no momento de fazer a laminação. Mas sofrendo o tratamento térmico ideal, eu terei condições de fazer, de moldar esse material. Mesma coisa da extrusão. Quando você usa esse processo de extrusão aqui, caso seja, por exemplo, em materiais argilosos, então eu pego esse material argiloso, molho, né, tem que ter um percentual de umidade, eu deixo 24 horas para ele criar grânulos no mesmo, vai ficar uns grânulos arredondados, e no outro dia eu posso fazer, por exemplo, o processo de extrusão, porque ele vai estar úmido o suficiente, mas também ele se tornará um pouco mais plástico. Caso não seja um material plástico, eu posso adicionar mel, por exemplo, ou mel ou qualquer cera, por exemplo, nesses materiais argilosos, ou matéria orgânica em geral, de forma que eu tenha um material moldável. Caso seja polímeros, ocorre um aquecimento desse polímero, ele é injetado na extrusora e também à medida que esse eixo aqui vai girando, vai empurrando o material. Observa que aqui, ó, no início, por não ter uma pressão gigantesca, ele está na corzinha amarela. Mas conforme vai se aproximando da boquilha, torna-se cada vez mais pressionado, certo? E a pressão aqui é que vai fazer com que esse material saia numa velocidade maior. E essa velocidade aqui, ela tem que ser controlada, muitas das vezes na própria máquina, na própria extrusora, às vezes são computadorizadas essas extrusoras justamente para ter um controle aqui de velocidade. A mesma relação que nós temos, que vale para a tração, vale também para a compressão. A única coisa que vai mudar é praticamente o sentido daquela força que se coloca sobre o corpo de prova. Isto significa que um corpo de prova, no caso submetido à compressão, também sofre uma deformação elástica, e a seguir, no caso, uma deformação plástica. Nesse caso aqui, esse primeiro exemplo aqui é uma deformação elástica. Se você prestar atenção nesse início, eu peguei o tarugozinho ou o corpo de prova, coloquei, adicionei uma pressão, certo? Da maneira que eu fui pressionando aqui com uma força, ele se deformou, inclusive aqui nas laterais, em forma, por exemplo, de barril, só que ele está na zona elástica. No momento que eu tirar essa força, ele retorna ao normal. Então, ele não passou aqui para a fase plástica, e sim ele permaneceu na fase elástica. Já nesse... Aí, professor, Oi. Ele não tem nenhum tipo de alteração nesse caso, corpo de prova.
Nesse caso, não. Eles, já quando você tem uma... Entendeu? Sim. Aí, quando você entra nessa parte aqui, onde você aplica uma força bem maior do que a anterior, certo? Então, aplicou-se uma força maior aqui. Esse material aqui é um material que é dúctil, e sendo dúctil, ele tem uma capacidade muito grande de se deformar. Quanto mais dúctil, nós sabemos que maior será essa deformação. Então, aplicou-se uma força aqui. Observe que ele retornou um pouquinho, mas ele não voltou mais para a sua fase original. Então, nós temos uma deformação aqui, o quê? Plástica. Ele obteve uma deformação, aqui se deformou o máximo, passando pela elástica e entrando na plástica. Só que, ao retirar a força, ele recuou um pouquinho, ó, se reorganizou, certo? Mas não chegou mais a entrar nessa fase elástica, e sim permaneceu na sua fase plástica deformado. Os ensaios de compressão, aí ele diz a lei de Hooke só vai existir na fase elástica, ela não corresponde, não existe para a fase, só vai existir na fase elástica e não corresponde para a fase plástica, ela não existe para a fase plástica. Também vale para a fase, aí ele diz assim, apenas para essa fase de elasticidade. É possível determinar o módulo de elasticidade, como iremos ver através de alguns exercícios também, para diferenciar materiais. Cada tipo de material, se eu tiver, por exemplo, um material, ele for um material, por exemplo, muito rígido, esse material terá dificuldade de se deformar. Então, ele tem uma certa plasticidade, quanto mais rígido, menor essa elasticidade. Quanto mais dúctil seja esse material, mais essa fase elástica ela tende a aumentar, ok? Mas, por exemplo, eu tenho os materiais cerâmicos, que praticamente ele tem essa zona elástica, mas é muito pequena, comparando a outros materiais. Na compressão, as fórmulas para o cálculo de tensão, da deformação e do módulo de elasticidade são semelhantes às já que foram estudadas, por exemplo, na aula anterior, com relação ao ensaio de tração. Então, tração e compressão é muito semelhante. Se você, por exemplo, quer essa tensão aqui, vai ser igual a força dividido por quem? Pela área. Ainda entra aquela fase do π sobre 4, d ao quadrado, porque nós estamos nos referindo aqui a uma seção circular, certo? Em um tarugozinho que foi submetido, por exemplo, a um ensaio de tração. Se fosse de compressão, se fosse de tração, as forças estariam, por exemplo, em sentidos opostos. Como é compressão, ela tende a achatar esse material. Aqui nós tínhamos, no início, tínhamos um comprimento inicial. Nesse comprimento inicial aqui, a área era pequena. Conforme ele foi se deformando, a sua extensão aqui, o seu comprimento foi diminuindo. Em compensação, a sua área foi aumentando. Então, isso também pode ser um tipo de questão, tanto dessa primeira prova, quanto da prova colegiada, onde diz que houve uma diminuição de comprimento, mas também ocorreu um aumento da sua área na fase final. Então, atenção aqui, vai ser a fase sobre a área, okay? Onde essa área aqui vai ser π sobre 4, d ao quadrado. Nós temos aqui a deformação, que vai ser o comprimento inicial, menos o comprimento final, sobre o comprimento inicial. Quando tínhamos tração, era o inverso, era comprimento final, menos comprimento inicial, sobre o comprimento inicial. Já aqui, como está tendo compressão, significa que a área do comprimento inicial, ele é maior do que o comprimento final, porque houve aquela tração ali, ele entrou na fase plástica e permaneceu. Quando for calcular o módulo de elasticidade desse material, será quem? Será a atração, que você pode calcular através da força sobre a área, dividido, certo?
por essa fase aqui, que será justamente quem? A deformação ocorrida no material. Então, um corpo de prova de aço com diâmetro de 20 milímetros e comprimento, no caso, de 60 milímetros, será submetido a um ensaio de compressão se for aplicada uma força de 100 mil newtons, no caso, qual a tensão obtida pelo corpo de prova? E ele também ainda pergunta, qual a deformação deste corpo de prova? Sabendo que o módulo de elasticidade do aço é igual a 210 mil MPa. Vamos tentar fazer? Não esquecendo, ó, que aqui, para esse exemplo, vocês podem utilizar uma dessas equações, onde você vai ter que a atração vai ser igual à força sobre a área, onde você vai ter a deformação, que será igual ao comprimento inicial menos o comprimento final sobre o comprimento inicial, e o módulo de elasticidade, onde você vai ter a atração sobre a deformação. Então, vou passar para o slide aí, para vocês tentarem fazer. Eu não estou querendo fazer logo de início, porque já fizemos exercício de trações na aula passada, e por ser muito semelhante, eu acredito que vocês tenham condições de fazer sem nenhum problema. Vai ganhar um ponto. Quem fizer primeiro? Os participantes, eu sempre estou analisando tudo aqui. O meu, a tensão deu 31.830,91, acho que está em megapascal, não, em pascal. E a deformação deu muito grande, acho que está errado. Deu muito pequena, no caso. Deu 1,515 vezes 10 a menos 7. A tração, no caso, dá 318,47 megapascal. Deixa eu ver. 318,47 megapascal. Você fez a transformaçãozinha lá? Sim, fiz. Está usando a calculadora do celular ou a calculadora normal? Científica. Ah, ótimo. E o outro, Nilson, a deformação deu de 1,5 mesmo, vezes 10 a menos 3. No caso, 0,0015. 15, perfeito. Tá correto. Perfeito. Tu fez a transformação aí dessa parte dos 20 milímetros, você transformou em metro, não foi isso? Isso, eu transformei. Fez justamente no tempo. Parabéns. O meu deu grande, segundo o Sérgio. Então, é só fazer a transformação, Sérgio. A minha deformação, perfeito, Lucas. É essa mesmo. Ok? Então, vamos lá. Se... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aumentar o tamanho dela aqui. Nessa primeira aqui, ó, certo? Para calcular, ele quer a atração, certo? Então, a atração vai ser igual à força, certo? Sobre essa área. Lembrando que tipo de questão em preenchimento de tabela, eu só calculo a área uma vez, não precisa ficar calculando várias vezes, não. Nesse caso aqui, ele está dizendo que a força aplicada foi de quem? De 100 newton, certo? 100 mil newton. Então, você vai pegar aqui 100, certo? 1000 newton sobre π sobre 4 vezes. Quando você pega 20 divide por 1000, você vai ter, no caso, 0,020.
ou 0,2, não é isso? Só que esse valor aqui, você vai colocar o mesmo ao quadrado. Cadê a ponta da caneta? Sumiu. Esse valor aqui vai ficar ao quadrado. Quando você fizer essa conta aí na calculadora, eu vou resumir aqui por causa do espaço, então você vai ter 318,47 megapascal. Se fosse transformado esse mesmo resultado aqui em gigapascal, então ele correria e ficaria 0,31847 gigapascal, que também poderia ser um tipo de resposta. Ok? Beleza, pessoal? Agora, para você fazer essa outra questão aqui, você só precisa, por exemplo, da equação lá do módulo de elasticidade, onde você vai ter que o módulo de elasticidade, certo? Vai ser igual, você está dando para ver essa caneta aí. O módulo de elasticidade vai ser igual a quem? A tração sobre quem? A sua deformação. Como eu estou querendo a deformação, isso aqui vai ser a mesma coisa de eu ter a deformação igual a tração sobre o módulo de elasticidade. Então, é só fazer a substituição aí dos valores. Nessa primeira, eu tenho 318, certo? Vírgula, 47 megapascal, dividido por 210.000 também megapascal. Cancelou megapascal com megapascal, então é só fazer a transformação. E nesse valor aqui, o meu, no caso, a minha deformação, será realmente, da mesma forma que vocês obtiveram, 0,015 16,5. E assim vai. E segue. Ok? Porque é um número bastante extenso. Então, isso aí foi uma das duas formas que você obteve. Então, os cálculos é muito simples. Em 4 minutos, mais ou menos, ou até menos de 4 minutos, dá para se fazer uma questão dessa aí, certo? Sem ter tanta dificuldade. Então, por isso que eu estou passando conteúdo, a parte mais teórica, e essa parte do exercício, que é para vocês fixarem esse assunto aí e dominar, como já domina, que eu tenho certeza que como vocês gostam muito de cálculo, será mais fácil, por exemplo, de assimilar todo o conteúdo. E quando chegar nas práticas, então não terá problema algum. Limite do ensaio de compressão. Aí diz assim, o ensaio de compressão não é muito utilizado para os metais, realmente, certo? Porque você acaba utilizando o ensaio de tração, é mais eficiente, certo? Flexão, torção. Então, são os ensaios mais utilizados para materiais metálicos. Mas, como o engenheiro mecânico não trabalha apenas com metal, e sim com polímeros, com outros compostos e assim sucessivamente, novos materiais, então você acaba utilizando, por exemplo, esse ensaio de compressão. Mas, no caso, em metais, ele praticamente não é quase utilizado, a não ser que você venha fazer uma laminação, um forjamento e assim sucessivamente. Okay? Em razão das dificuldades para medir as propriedades avaliadas nesse tipo de ensaios, os valores numéricos são de difícil verificação, podendo levar a erros. Então, devido a esse fato, não se utiliza tanto esse ensaio de compressão em materiais metálicos, mas se utiliza bastante nos materiais poliméricos e compósito aí em geral. Um problema que sempre ocorre no ensaio de compressão é o atrito entre o corpo de prova e as placas
da máquina de ensaio. Quando você coloca o material em contato com a máquina, com a parte da máquina lá para conduzir a tração, ele gera um atrito naquele local que impossibilita você ter um ensaio muito preciso. Então, por isso que tem essas desvantagens. Então, um problema que sempre ocorre no ensaio de compressão é o atrito entre o corpo de prova e as placas da máquina de apoio. Se você observa ainda, eu vou mostrar a seguir, esse caso entre que o atrito ele acaba atrapalhando, mas ele diz também que a deformação lateral do corpo de prova é barrada pelo atrito entre as superfícies do corpo de prova e da máquina. Para diminuir esse problema, é necessário revestir as faces superior e inferior do corpo de prova com material de baixo atrito, que pode ser uma parafina ou um teflon e assim sucessivamente. Outro problema no caso é a possível ocorrência de flambagem. É o material ele ficar meio torto durante o processo. Isto é, encurvamento do corpo de prova. Isso decorre da instabilidade, no caso da compressão, do material ser bastante ducto, ou então ele ser muito comprido, dependendo das formas de fixação desse corpo de prova. Se você observa aqui, ó, muitas das vezes também são materiais sólidos, onde você vai ter uma coluna, que pode ser aí esse aí não foi um exemplo de corpo de prova a ser analisado em grandes proporções, onde se aplicou uma tensão aqui bastante atenuada sobre o mesmo, só que o comprimento aqui, ó, é muito extenso. Então, o que é que ocorre? Uma deformação, certo? Para o lado. Então, isso é o quê? Uma flambagem. Nesse caso aqui, se for um material que também pode ser metálico, que pode ser polimérico, ele também vai sofrer essa deformação. Então, essa deformação aqui é justamente uma flambagem. Já nesse material aqui, ó, se você observar um pouquinho, ele teve alguns danos na própria estrutura do material. O que é que ocorreu aqui? O material correu um pouquinho nessa direção aqui, como se estivesse provocando, ó, um embarrigamento, certo? Então, essa força aplicada aqui, certo? Ele não chegou a provocar essa flambagem aqui, mas em compensação ainda acabou deformando o material de maneira que não era prevista, não atendeu, por exemplo, às solicitações. O geral é que esse material aqui, ele descesse nesse sentido aqui, sofresse aquele embarrigamento aqui, mas proporcional, ficando praticamente um disco. Quando você coloca o material e ele ocorre essa parte de flambagem ou atrito, por exemplo, quando você colocou o material aqui em contato com a superfície da máquina, observe, ó, que ele ocorreu aqui, ó, deformações dentro do próprio material. Então, são várias deformações aqui, ó. Isso ocorre, certo? Porque o material, ele não estava fixado, não colocou, por exemplo, aquela parafina que deveria existir na superfície, por exemplo, do material. Então, diz assim, a macrografia da deformação interna provocado em uma amostra sobre compressão com elevado atrito de contato. Já essa figura B aqui, nós observamos o quê? 3 zonas ocorrendo dentro do material, onde você vai ter essa primeira zona aqui, ó, depois você vai ter a segunda zona e essa terceira zona ocorrendo, por exemplo, dentro do material, quando mesmo ele foi comprimido. Então, nesse slide anterior aqui, nós observamos que enquanto esse apenas provocou encurvamento, certo? Encurvou, esse aqui ainda teve ainda achatou um pouquinho, mas mesmo assim ele curvou. Já esse aqui, ó, ele não chegou a curvar, mas em compensação, devido a essa parte lá dentro do próprio material, ele vai se encaminhando em outra direção, certo? Não atendendo às necessidades, por exemplo, do que foi projetado. Então, isso aqui é que você observa. Não sei se está sendo perceptível observar
aí pelo celular ou mesmo no computador. Mas você observa aqui, ó, vem uma ranhurazinha, certo? Ó, o material ele vai se deformando internamente conforme essa pressão ele vai ocorrendo. Pressão tanto nos casos aqui, as pressões são nas verticais, só que em sentidos opostos. Aqui a mesma está ampliada, certo? E você começa a observar toda essa modificação aqui, certo? Dentro do material. E isso aqui pode ser corrigido, certo? Com a utilização, por exemplo, naquelas parafinas, onde esse material aqui ele não vai ter atrito, não vai ter nada segurando o mesmo. Ele irá se deformar sem ter pressões, por exemplo, atuando ali em formato de atrito. Nós sabemos o seguinte, temos atrito porque é o seguinte, na superfície onde ele está encostando é abrasivo. Então, por ser abrasivo, ou se aplicaria, por exemplo, um polimento nesse material, ou então você coloca, por exemplo, essas parafinas. Como eu não vou poder estar toda hora dando polimento, até para não desgastar a própria peça do equipamento, então usa-se a parafina para corrigir, certo, esse tipo de imperfeições que ocorre no material. Se você observar aqui esse outro aspecto também, onde você observa pequenas trincas nesse material aqui, teve uma deformação, a deformação aqui não foi constante, e foi ocorrendo várias trincas sobre o mesmo, conforme foi ocorrendo essa pressão, certo, nas verticais. Foi se deformando, e isso aqui, se você observar, ó, liga de alumínio comprimida 70%, certo? Então, 70% de compressão sobre a mesma, ele apresentou 70%, quando obteve essa deformação, 72%, ela apresentou o quê? Trincas. Se fosse o material, no caso, que tivesse sofrido, digamos que um tratamento térmico ideal, ele suportaria uma pressão bem maior e você poderia, conforme a pressão aplicada, você ter as folhas de alumínio, por exemplo, certo? Sem ter o quê? Trincas ou deformações aqui superficial, por exemplo, inconstante. Já nessa outra figura aqui, abaixo, você observa que conforme foi aplicando as tensões, certo? Ele foi sofrendo forças de cisalhamento, que será um dos próximos ensaios que iremos estudar, certo? Então, aqui, ó, cisalhou, ele foi decorrendo, certo? Se deformando através, por exemplo, dos seus planos. Então, ocorreu toda a deformação na extensão desse material. Lógico, ele aqui precisa, ó, foi o mesmo, um outro material aqui, um aço aqui, ó, foi o aço, certo? Aço, aí no caso, SI 4340, onde ele foi comprimido, certo? A 72%, ó, mesma percentagem do alumínio. Só que aqui ele sofreu o processo de cisalhamento na sua estrutura, ocorrendo o quê? Deformações. Isso, Nilson, poderia ser corrigido através de tratamento térmico? Perfeito, certo? Porque você faria com que o material suportasse essa pressão aqui, por exemplo, durante o seu forjamento ou prensagem ou estampagem, certo? Fazendo com que não ocorresse o que ocorreu, por exemplo, nesse material aqui. Quando a pressão ocorre em um material não adequado, aí sim é possível ocorrer esse fissuramento, certo? Ou essa rugosidade na estrutura do material, o que não é aconselhável. Ou então poderá sofrer esse processo aqui de deslocamento cisalhante dentro da estrutura do material, tendo uma deformidade aqui que não seria esperada. Então, precisava sofrer esse tratamento térmico ideal, certo? Para fazer com que esse material aqui ele fosse moldável da forma que eu queria, por exemplo, obter. Aí, no caso, o tratamento térmico adequado seria o quê? Uma normalização, recozimento?
Às vezes, quando você faz a normalização, pode fazer até 2 normalizações, às vezes faz 2 têmporas, dependendo Porque é o seguinte, cada vez que você vai utilizar um tratamento térmico, você vai pegar parte daquele material ali e vai fazer uma análise, ok? Então, quando você faz a análise, chegando na estrutura ideal que você quer, pronto, você cessou. Então, muitas das vezes, eu faço uma têmpora? Sim. Às vezes, eu faço um recozimento? Sim. Às vezes, apenas eu faço uma martêmpera? Também pode ser feito. Agora, também vai depender dos casos, certo? Do tipo de material ali que você está manuseando. Geralmente, digamos que você esteja ou em um grande laboratório, ou você esteja, por exemplo, dentro de uma grande empresa, certo? Então, você conhecendo esses tipos de falha, você já começa a dar indicação do tipo de tratamento, por exemplo, que deveria ser feito, certo? Para obter o material que ele seja ideal, moldável, para obter, por exemplo, aquele formato que você quer. Se é estampagem, está utilizando, por exemplo, as ligas de alumínio, certo? Para obter aquelas carcaças no formato que você quer e, por exemplo, não ter trinca, não ter defeitos, certo? Ou encruamento dentro do próprio material. Então, ali é só através dos tratamentos térmicos, certo? Para que você possa moldar esse material. Não se torna difícil, porque quando, por exemplo, você começa a fazer várias vezes, torna-se rotina. Então, você já começa a conhecer o material, certo? Pelos vários ensaios que você começa a fazer com o passar da vida, certo? É o engenheiro que ele começa a ter informações básicas, muitas das vezes, apenas na visualização do comportamento daquele material, e às vezes ele diz, não, eu vou utilizar apenas esse tratamento térmico aqui, porque é o mesmo tipo de material que ele já vem utilizando várias vezes, entendeu? Entendi, sim. Obrigado. Flambagem, certo? Aqui diz assim, a flambagem, nós sabemos que é aquele encurvamento que teve nas 2 peças anteriores, eles assim, a flambagem ocorre principalmente em corpos de provas com comprimento maior em relação ao diâmetro. Por este motivo, dependendo do grau de ductilidade do material, é necessário limitar o comprimento dos corpos de prova, que devem ser de 3 a 8 vezes o valor do seu diâmetro. Em alguns materiais dúcteis, por exemplo, esta relação pode chegar a 1 por 1. Então, isso é a vivência do material que vai possibilitar você chegar, certo, a essas conclusões. Outro cuidado a ser tomado para evitar a flambagem é o de garantir o perfeito paralelismo, no caso, você colocar ele na horizontal, observar se está, por exemplo, encostado nas placas de forma ideal, entre as placas do equipamento, utilizado no caso do ensaio de compressão. Deve-se centrar o corpo de prova no equipamento de teste, para garantir que o esforço de compressão se distribua uniformemente. Quando você, por exemplo, coloca um corpo de prova lá, para ser submetido a um ensaio de tração, iremos fazer isso assim que as aulas retornarem. Quando você aplica uma pressão nas verticais em sentidos opostos, se não tiver colocado o corpo de prova na posição ideal, ele pode, por exemplo, se deformar mais de um lado, certo? O que também poderá levar a esse caso aqui de flambagem, porque as forças estão concentradas apenas de um lado. Nos materiais dúcteis, a compressão vai provocar uma deformação lateral apreciável. Esta deformação lateral prossegue com o ensaio até o corpo de prova se transformar em um disco, como podemos ver aqui abaixo. Deixa eu só fechar essa parte aqui. Pronto. Como você pode observar, certo? Nessa figura aqui. Eu tinha aqui um tarugo normal, apliquei uma certa pressão aqui nas verticais e sentidos opostos, então ela já curvou. Como ela não voltou mais ao seu estado original, ela já entrou naquela região plástica. Então, quanto maior a pressão aplicada a esse material aqui, maior será essa área. Ele vai crescendo e mais achatado ficará esse material. Se eu pressionar aqui cada vez mais, ele pode chegar e ele não apresentar trincas na estrutura, certo? Aqui, como é alumínio,
provavelmente vai ter uma deformação bem maior, e se tiver tratamento térmico, melhor ainda para ser moldado. Então, conforme vai aplicando a pressão aqui, ele pode ficar da espessura, por exemplo, de uma moeda. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, só voltando nessa figura, se fosse um material aqui, eu tivesse aplicado, por exemplo, concentrações de carbono e feito um tratamento térmico ali apenas superficialmente, onde eu teria apenas essa camada superficial, digamos, de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, dependendo do quanto de carbono entrou aqui após o tratamento térmico em forno, certo? Que foi aplicado. Então, se você observar aqui, se eu aplicasse uma força aqui, essa parte interna, por ser dúctil, ela se deformaria, e, em compensação, essa parte aqui, na lateral, ela tenderia a trincar, certo? E trincaria várias vezes com várias trincazinhas, certo? Porque o material aqui superficial, ele seria mais rígido, certo? Então, por isso que apresentaria mais trinca. Então, isso é uma observação que é importante. Se você fez um tratamento superficial, então, for aplicar um ensaio de tração no mesmo material aqui, certo? Então, você teria, na parte interna, um material dúctil bem mais deformável. Em compensação, aqui nas laterais, você tem um anel, certo? Aqui circulando nesse sentido, certo? Que ele seria mais rígido, mais compacto, mais agregado. Dentro ficaria moldável, já essa parte externa aqui, ele seria quebradiço, teria trincas, trincaria fácil, e dentro você teria o material, certo? Deformável. Aí, Nilson, como corrigir? Por exemplo, eu fiz um tratamento térmico, obtive nessa parte aqui superficial uma camada mais rígida, tendo dentro desse material um material mais dúctil. O correto seria, se você quer reaproveitar esse material aqui e você quer que o mesmo seja totalmente moldável, mais dúctil em toda a sua extensão, era só aplicar, certo, um tratamento térmico aqui ideal, ou mais de um tratamento térmico, de forma que você tivesse o material, certo, com a mesma fase, a mesma estrutura. Então, aplicaria-se a força novamente, ele voltaria a ter essa deformidade. Ok? Ele diz também, é por isso que o ensaio de compressão de materiais dúcteis fornece apenas as propriedades mecânicas referente à sua zona de elasticidade. Eu não busco tanto, certo, com relação a entrar na zona plástica, mas aplicaria caso eu fosse obter, por exemplo, para chegar naqueles processos lá de forjamento, por exemplo. As propriedades mecânicas mais válidas por meio do ensaio de compressão é o limite de proporcionalidade, limite de escoamento e o módulo de elasticidade, certo? Então, poderia se obter. O ensaio de compressão é o mais utilizado para materiais o quê? Frágeis, certo? Uma vez que nestes materiais, a fase elástica é muito pequena. Não é possível, no caso, determinar com precisão as propriedades relativas a esta fase. Então, aqui nesse lado, eu tenho um material mais rígido, certo? Digamos que por exemplo, eu tenho um material de ferro fundido, certo? Ou um material que eu utilizei ligas, mas mesmo assim não obtive a propriedade que deveria, certo? Sendo, por exemplo, um material intermediário. Digamos o seguinte, se eu estou com material A, esse material A, ele é muito frágil, e eu estou utilizando material B um pouco mais dúctil. Na mistura, por exemplo, desses materiais, na junção desses materiais, eu obtive esse aqui. Só que, ao fazer, por exemplo, o ensaio de compressão, ainda não atendeu a propriedade desejável. Então, eu teria, por exemplo, que não adicionar com material B, mas possivelmente com material C, com material D e com outros materiais, certo? Até obter um formato, certo? Um tipo de liga, onde eu tivesse, por exemplo, um material que ele fosse o quê? Mais dúctil, mais o quê? Deformável, e evitaria, por exemplo, esse tipo de trinca aqui
ok? Que ocorre bastante em alguns materiais, certo? Outro fato que pode ocorrer aqui é se você faz um tratamento térmico, o material fica muito rígido e quando você aplica o material de compressão aqui, digamos que eu fiz uma têmpera, certo? Então, obteve a têmpera, eu sei que eu saí, quando fez o processo de têmpera, a maioria das vezes eu saio de uma estrutura CCC e entro numa estrutura CFC, certo? Que é mais compacta, mais rígida. Então, aplicou-se a força aqui, certo? Isso aqui é possível ver com alguns materiais. Caso vocês tenham, por exemplo, contato com materiais em oficinas de carros aí em Caruaru, seria bom que vocês pegassem um tarugozinho, certo? Alguns materiais que pudéssemos fazer, por exemplo, um tratamento, certo? Fazer um ensaio de pressão, perdão, através de compressão na faculdade para você observar esses tipos de materiais com relação à sua ductilidade ou à sua fragilidade. Às vezes, o mesmo material, digamos que Lucas pegou 10 amostras do mesmo material e resolveu, por exemplo, fazer alguns tratamentos térmicos, certo? De aquecimento, variando a temperatura. Então, digamos que Lucas teve a curiosidade de colocar um a 500 graus, depois colocou um a 600 graus, outro a 700 graus, outro a 800 graus e, por fim, um a 900 graus, por exemplo. Conforme você vai aplicando a tração aqui, vai observar com certeza que cada material, mesmo tendo a mesma composição ali, ele vai ter, por exemplo, vai mostrar, por exemplo, diferentes situações, diferentes respostas para o mesmo material, certo? Por quê? Só através desses tratamentos térmicos, por exemplo, eu possa fazer no mesmo tipo de material. Ele diz assim, a única propriedade mecânica que é válida nos ensaios de compressão de materiais frágeis é o seu limite de resistência. Então, por isso que muitas das vezes você passa ali na faculdade, aí tem os meninos do outro curso lá, fazendo, por exemplo, em blocos de concreto, certo? Em blocos cerâmicos. Então, porque eles estão ligados apenas onde? Nesse limite de resistência. Nós também, do curso de Engenharia Mecânica, podemos fazer também para medir esse limite de resistência em compressões, tanto nos metais, quanto nas cerâmicas, quanto, por exemplo, nos polímeros ou os nanocompósitos, certo? Assim como queira. Do mesmo modo que nos ensaios, por exemplo, de tração, o limite de resistência à compressão é calculado, no caso, pela carga máxima. Certo? Então, você vai ter você tem o seu gráfico, traçou o gráfico, ele vai ter essa curvatura, por exemplo, lá, medido no ensaio de tração. Se eu fosse calcular, por exemplo, medir essa curva e observar esse limite de resistência aqui, se eu perguntasse a você, o limite de resistência vai ser maior na compressão ou, por exemplo, no ensaio de tração, qual seria, para mim, a resposta de vocês? Eu acho que na compressão. Ele seria maior. Uhum. Perfeito. Em alguns casos, ele chega a ser 8 vezes maior, certo? Esse limite de resistência, certo? Do que no ensaio de tração. Então, na compressão, realmente é bem maior, certo? Se for referenciar os dois. Então, questão de prova ou questão de concurso, se perguntar em relação ao limite de resistência, você vai dizer que na compressão ele é bem mais superior, podendo até chegar a 8 vezes maior do que o ensaio de tração. Essa questão aqui diz assim, o limite de resistência à compressão, certo? De um material que tem 400 metros quadrados, no caso é a área, né? De uma seção transversal, e que se rompeu com uma carga aplicada de 760 kilonewtons. Qual seria a resposta de vocês para mim aqui? Lembrando que aqui eu tenho 760 kilonewtons, eu pego, multiplico no caso por 1000, vai ficar 760 mil newtons. Vamos fazer aí.
4 minutos também. Volta lá para ver a fórmula, só rapidinho. Não, a fórmula é fácil. É, fácil demais. Aí, ó. Limite de resistência é a força sobre a área. Mesma forma de tensão. Perfeito. Só que aí eu estou pegando a tensão máxima, né, no caso. É. Dá 1,9 gigapascal. Oi? Já fez? Acaba 1, quanto? 1,9 gigapascal. Isso. Geralmente as respostas podem vir tanto em gigapascal quanto em mega, né? Então, se fosse em mega, seria 1.900 megapascal. Isso. Ok? Mas realmente, fácil demais, certo? Para fazer. Esse limite de resistência aqui é calculado, às vezes, quando vamos calcular, você coloca chama de tração, tração máxima, certo? Também pode ser utilizado também, que seria a força justamente sobre a área, não é isso? Então, aqui, o que é que ocorre? Essa letra aqui, ele está colocando limite, certo? De quê? De resistência. Porque vai ocorrer justamente, deixa eu soprar aqui, quando você obter, ó, essa curvatura aqui, ó, máxima, certo? Onde ele vai chegar ao limite de resistência máximo, depois vai diminuir, chegando o quê? A ruptura. Mas nesse ponto aqui, você vai ter o quê? A tração máxima. Então, ou tração máxima, ou limite de resistência máxima, certo? Você pode utilizar ou essa aqui, certo? Para limite de resistência, ou utilizar a tração máxima também, sem nenhum problema. Então, aqui você vai ter o quê? Vai ter 760 mil newtons, certo? Sobre quem? 400, no caso vai ser 400 dividido por quanto? Meus tops. Oi? Você fez 400 direto? Não, eu coloquei 400 dividido por 1000 ao quadrado. Hein? Ó, eu poderia fazer a transformação dele aqui para deixar em metros quadrados, certo? Poderia fazer sem problema. Aqui eu estou deixando porque o resultado dele vai dar em megapascal. O top aí ele colocou em gigapascal, então perfeito, certo? Então você cancela aqui, certo? Um pelo outro, certo? Onde você, dividindo 7.600 por 4, você vai ter 1.900, certo? Megapascal. Se eu dividir isso aqui por mais 1.000, aí eu teria 1,9 gigapascal, que foi o que o Top fez aí, certo? Na questão dele. Beleza? Beleza. Ensaios de achatamento de tubos consistem em colocar, por exemplo, uma amostra de um segmento, por exemplo, de tubo deitado entre uma placa. Você colocou um tubo, um círculo, por exemplo, pressionou, você vai obter, por exemplo, esse achatamento aí no próprio material. Isso também vai depender do tipo de material. Se eu tiver um material que essa estrutura aqui seja rígida, então no momento que eu aplicar essas tensões aqui em sentidos opostos, vai ocorrer trincas aqui e ocorreria, por exemplo, quebrava mais fácil. Por exemplo, se eu pego uma telha, coloco uma telha nesse sentido, e se a telha for, digamos, fosse aquelas manilhas que o pessoal utiliza, por exemplo, nos esgotos nas nossas cidades. Se eu aplicar uma força aqui, esse material aqui é muito rígido, certo? Então, no momento que eu aplicasse, ele não se deformaria, ele trincaria e quebrava. Esse aqui, por exemplo, se for um alumínio, no momento que eu aplicar as forças aqui, ele irá se deformar, certo? Porque ele é dúctil, certo? Se eu coloco, por exemplo, materiais poliméricos também, ele irá se deformar, certo? Aqui, por ser um material que ele apresenta uma deformidade bem maior do que, por exemplo, os metais, ele vai
praticamente achatar nessa direção aqui. Então, também é um tipo de ensaio que pode ser utilizado para esses fins. A distância final entre as placas, que varia, por exemplo, uniforme às dimensões do tubo, vou calcular aquela medida inicial, certo? Onde eu obtive aqui o comprimento, esse comprimento inicial aqui, e depois eu vou fazer essa medição aqui, tanto no sentido horizontal, vertical, perdão, quanto horizontal. Então, pode fazer essas duas medições para fazer os cálculos finais aí da percentagem de deformação, por exemplo. O resultado é avaliado pelo aparecimento ou não de fissuras. Então, vou pressionar esse material aqui até apresentar fissuras, ou não apresentar. Porque se eu estiver utilizando, por exemplo, um material com uma grande ductilidade, ele vai se deformar e vai chegar praticamente uma folhazinha, dependendo da pressão. Como se eu estiver utilizando um material enriquecido com carbono, eu, quando aplicar, por exemplo, aplicar essa força aqui, em sentidos opostos, ele irá se fragmentar aqui devido ao surgimento de trincas no interior desse material aqui. A distância final entre as placas, como já relatada, que varia conforme o diâmetro do tubo, deve ser, no caso, registrada. O resultado é avaliado pelo aparecimento ou não de fissuras, ou seja, rachaduras, sem levar em conta, no caso, a carga aplicada sobre este material. Este ensaio permite avaliar quantitativamente, no caso, a ductilidade do material, do tubo de cordão, por exemplo, de solda, que você pode fazer essa análise. Pois quanto mais o tubo se deforma, sem trinca, mais ducto será o quê? Esse material. Aí aqui vem o tratamento relacionado que às molas. E molas, certo? Todo engenheiro mecânico, com certeza, tem um conhecimento bem mais vasto sobre as mesmas. O ensaio de compressão nesse tipo de produto, eles dizem para determinar a constante elástica da mola. Geralmente aqui não me interessa a parte de plasticidade, e sim de elasticidade. Eu quero aplicar uma tensão nesse material, ele vai se deformar, mas retornará à sua posição inicial. Por exemplo, eu posso utilizar nas molas tanto o ensaio de compressão, aplicando força aqui nas suas extremidades, certo? Forças verticais, quanto também eu poderia apresentar o ensaio de tração, levando nesse sentido, certo? Só que aqui, como é um ensaio de tração, as forças têm que vir comprimindo esse material aqui de forma a achatar e fazer com que todo esse espiral aqui encoste no outro. Agora, eu não posso pressionar além da conta para não ter deformidade aqui e, por exemplo, esse material ele não retorne à sua posição inicial. Se eu aplicar uma força além do normal aqui, ele entrará na fase plástica, certo? E você não terá, por exemplo, esse material aqui retornando à sua posição original. As molas, em geral, são projetadas para sofrer essa oscilação. Ela comprime, mas ela tem que retornar ao seu estado original. Nilson, com o passar do tempo, ela vai sofrer desgaste? Perfeito. Porque tudo tem o seu tempo de meia-vida, certo? Então, conforme ela vai estendendo, alongando, encolhendo, alongando, encolhendo, alongando, encolhendo, certo? Ela vai sofrer um desgaste, mas isso é calculado, certo? As fábricas calculam isso para não ter, por exemplo, os problemas que observamos em algumas situações. Eu estou utilizando a mola aqui, mas eu poderia, por exemplo, utilizar qualquer outro material para fazer esse tipo de observação. Para determinar a constante da mola, constrói-se um gráfico, certo, de tensão-deformação, obtém-se um coeficiente angular, certo? Você, por exemplo, vai ter uma retazinha e você traça a reta e
dentro dessa reta aqui, você vai calcular, fazer, por exemplo, o seu coeficiente, calcular o seu coeficiente angular. Exemplo, eu tenho um material, o que me interessa é que ele fica apenas na zona elástica, certo? Então, é aqui a parte elástica, eu vou, retorno. Quando eu calculo aqui, certo? Essa tangente me possibilita calcular esse ângulo, certo? Então, por isso, ele tem esse coeficiente, o quê? Angular, certo? Correspondente a essa reta, ok? Que é só apenas utilizada na fase plástica e não na fase elástica, perdão, utilizada apenas na fase elástica e jamais na fase plástica, porque se for para a fase plástica, ela se deforma e não retorna à sua fase original. Então, aí diz assim, por outro lado, para verificar a resistência da mola, aplica-se a carga predominadas, no caso, e mede-se a altura da mola após cada carga. Se você estiver trabalhando com a mola e ela apresenta várias esfilhas, certo? Essas esfilhas aqui, então você pode medir até o diâmetro da mesma, depois medir com relação ao quê? A altura e fazer todo um cálculo. Existe, por exemplo, depende do tipo isso vai depender do tipo de questão que está sendo abordado, porque muitas das vezes não é necessário eu ter essa altura aqui, nem calcular, por exemplo, o diâmetro da mola. Vai depender de algumas situações. Mas, por exemplo, é o seguinte, se eu quero medir a deformação com relacionada, isso aqui em relação à mola mesmo, se eu quero medir, por exemplo, apenas o quanto ela se deformou ali, eu tenho a posição inicial, eu vou ter uma posição final menor. Então, seria o quê? Aqui, seria justamente aquele ΔL, certo? Só que o ΔL, geralmente, se calculava o L final menos o L inicial. Nesse caso aqui, eu estou só apenas substituindo por X, onde eu tenho um comprimento inicial que é maior, menos o comprimento que é final. Por isso, aqui eu posso calcular a constante da minha mola, utilizando quem? A força igual a constante vezes quem? A parte que ele se deslocou, o quanto, por exemplo, digamos o seguinte, a primeira foi 30, aí o comprimento final foi o quê? 25, aí eu vou ter um deslocamento aqui de quanto? De 5, não é isso? Uma variação de 5, ok? Então, eu poderia colocar esse 5 aqui. Nilson, mas eu não tenho a força. Apresentou, no caso lá, apresentou a massa vezes a gravidade. Aí eu sei que a força, por exemplo, é igual a massa vezes a gravidade. Aqui, por exemplo, eu posso encontrar a força. Eu já poderia substituir aqui. Se eu tivesse apenas massa vezes a gravidade, também eu poderia pegar essa massa vezes a gravidade igual a constante vezes x, porque eu queria aquela constante do coeficiente daquela mola, certo? Outra forma também que eu posso utilizar para calcular, por exemplo, o percentual aqui, seria desse, eu quero o percentual de deformidade, certo? Onde eu vou ter o comprimento inicial menos o comprimento final sobre o comprimento inicial. Então, aqui eu vou ter, certo? Justamente saber a percentagem onde ocorreu de deformidade, por exemplo, naquele material. Posso também utilizar a atração, eu tenho o módulo de elasticidade, vezes quem? Como é o nome disso aqui? Deformação. Deformação, perfeito. Então, posso utilizar essas fórmulas aqui. Outra fórmula que eu posso utilizar vai ser o quê? A força sobre a área inicial, que vai ser igual a o módulo de elasticidade, que multiplica quem? Essa parte aqui, certo? Do deslocamento. Então, eu vou ter o quê? Vou ter L inicial menos L final sobre L inicial. Então, também é uma das fórmulas que eu posso utilizar para calcular, certo? Essa parte ou de constante ou de tração da mola em determinados exercícios. Então, eu poderia utilizar, por exemplo, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas que eu poderia encontrar, certo? Para resolver os exercícios que eu vou passar agora posteriormente. Tem exercício mais complexo, certo? Que é quando você, por exemplo, vai calcular
certo? O valor da espessura, por exemplo, quando você vai utilizar o diâmetro da esfera, que é da molazinha. Aí sim, seria um pouco mais complexo, e isso a gente vai deixar mais adiante. Essa questão aqui, ele diz, uma mola com comprimento de repouso inicial igual a 30 milímetros, foi submetida a um ensaio de compressão, sabendo que a força de compressão com intensidade de 40 newton foi aplicada na seção transversal dessa mola, ao qual tem 8 milímetros de quê? De diâmetro. Considerando que a mola sofreu uma deformação elástica, não é plástica, é elástica, eu estou trabalhando apenas na fase elástica, até reduzir o seu comprimento, o comprimento final de 24,7 milímetros. Aí ele determine a variação desse comprimento de mola, que é fácil de calcular, depois ele pede a deformação da mola, certo? Em percentuais, depois pede a tensão de compressão dessa mola e o módulo de elasticidade da mola, certo? Então, tudo você pode obter aí, certo? Sem nenhum problema. Vamos tentar fazer? Professor, aí no caso, vai usar essas medidas 30 milímetros e 24,7 em metros para usar Isso. o valor de X? Isso, pode fazer a transformação sim. Pode fazer. Para essas duas primeiras, o valor vai ser negativo, porque ela vai estar em sentido oposto. Você vai ter, por exemplo, um comprimento inicial e depois um comprimento final menor. Então, por isso, você vai ter um sentido oposto lá de cálculo, certo? Então, por isso que ele dá negativo, né? Que é 5,3 milímetros, por exemplo. Só pegou o 30 menos o 24,7. Eu terminei aqui, Nilson. A variação do comprimento da mola deu negativo, como é uma compressão, 5,3 milímetros. Em porcentagem deu 17,66%. A tensão deu 796,77 kPa. Perfeito. E a constante na mola deu 7.547,16 Newton por metro. Não, essa deu errada. Deu errado? É menor. Vai ficar entre 4 e 5. Essa outra tu acertou, que é de 7.900 e... 796,77 kPa. Isso, 795,77 gigapascal, perfeito. Quilopascal. Isso. Eu acho que foi porque eu usei em metro para achar X. Vou usar em normal. Tenta aí de novo. Nilson, a fórmula que eu vou usar não é F igual a K vezes X. Oi? A fórmula que eu vou usar não é F igual a K vezes X. Nesse caso aqui, se você puder encontrar primeiro, certo, o módulo de elasticidade e substituir na outra, aí sim, pode fazer normal, do jeito que você está dizendo. Beleza. Pronto, o meu eu terminei aqui agora. Terminou? Terminei, deu 4,5 megapascal. Perfeito.